Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, meus amados, minhas amadas. Você está no canal Verdade Revelada. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus inscritos que o Senhor está me dando. Você está debaixo do meu joelho, das minhas orações, porque eu sempre apresento nas mãos do Senhor. Não sei a sua história, mas o meu Deus sabe. Glória a Deus, aleluia. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estou aqui mais uma vez, tendo o privilégio de fazer mais um vídeo. Glória a Deus, aleluia. E hoje, esse vídeo que eu vou fazer é a pedido, um testemunho que Rosivane Ferreira, né, uma das minhas inscritas, glória a Deus, ela pediu para me contar o meu testemunho, né? E eu, com muito prazer, eu vou contar o meu testemunho para que venha edificar vidas, né? Para que cada dia nós venha, cada dia ajudar pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, lembrando que vamos dar nosso like, não esqueça, né? Eu gosto dos comentários. Quando eu saio do vídeo ali, eu vou olhar os comentários, eu gosto, né? Graças a Deus. Às vezes eu pego um papel ali, eu coloco o nome das pessoas que estão ali para me orar, falando no nome das pessoas. Tudo isso é maravilhoso, né? Nós orar uns pelos outros. O Senhor disse que nós tem que orar um pelos outros. Glória a Deus, pois é. Deixa eu começar aqui a falar o meu testemunho. Glória a Deus. Eu, desde nova, né, de 10 anos, eu aceitei Jesus. Não tenho muita coisa para contar e eu glorifico a Deus por isso, né? Porque não precisou de ir para o mundão, né? Fazer e acontecer para ir para Jesus. O Senhor me chamou desde criança. E isso é maravilhoso e gratificante, né? Tá na presença desse Deus Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, sempre tem algo para nós contar do que nos acontece nas nossas vidas. Pois bem, eu era jovenzinha de 18 anos e foi um tempo que minha mãe me colocou em outra cidade para que eu viesse estudar, né? Sendo crente, servindo a Deus, só que sendo aquela jovem que não dava assim muita atenção e busca pelo Senhor. E isso é um perigo, meus irmãos, quando isso acontece. E isso aconteceu comigo. E certa vez eu estava na porta ali do meu tio, aonde minha mãe mandou ir para aquela cidade, para casa de um tio meu, e conversando com as amiguinhas que eu adquiri ali, conheci naquela cidade da qual eu estava estudando. E passou uma senhora ali e aquelas moças disseram assim, olha, aquela senhora, ela diz a hora do relógio sem olhar para o relógio. E eu, com minha curiosidade, aí eu disse, eu quero só ver se ela faz isso. Então, e ela disse, ela ainda faz mais, ela lê mão. Olha o perigo quando você não serve a Deus de verdade, só vive de aparência. E isso aconteceu comigo. Chamaram aquela moça, aquela senhora, né, que estava passando, e realmente ela falou, do jeito que a moça falou, ela falou as horas do relógio. E ela começou a ler a mão das moças, e eu, com a minha curiosidade, eu entreguei a minha. Mas naquela hora era uma estratégia do inimigo contra a minha vida. O inimigo naquela hora estava jogando a maldição através daquela mulher ali para acabar com a minha vida sentimental, né? E ela, quando olhou para mim, ela disse assim, você não é daqui e você vai voltar para o seu lugar, para a sua cidade. Quando chegar lá, você logo você vai encontrar alguém e você vai casar. Mas antes de 2 anos, essa pessoa vai te repudiar, não vai querer nem chegar perto de ti e vai te deixar sozinha. Pois é, meu irmão, meus irmãos. Eu, sem entendimento,
mesmo sendo crente, mas não conhecia mesmo no profundo, eu não repreendi aquilo ali. E com certeza nas férias eu voltei para minha cidade. Esqueci daquela maldição que aquela mulher jogou sobre mim. Até hoje eu não sei se aquela mulher, quem ela era, né? Mas quando eu voltei para minha cidade, né? Comecei a namorar uma pessoa e com 3 meses de namoro eu já me encontrava ali morando mais aquela pessoa, né? E com 9 meses que eu estava morando com aquela pessoa, eu já estava, antes dos 9 meses, eu já estava me casando com aquela pessoa, né? Me casando com ela, casei e já fui, engravidei, tive minha filha e de repente ele começou, né? Se afastando de mim e eu nunca lembrava daquela palavra de maldição. Por que eu estou contando isso, meus irmãos? Porque nós temos que repreender toda a palavra de maldição, porque a Bíblia diz que palavras têm poder. Então você tem que repreender aquilo que jogaram contra você. E eu não tive esse entendimento de repreender. E terminou mesmo, aquela pessoa que é meu marido, ele foi embora, né? Foi embora, me deixou com uma criança e foi embora. E eu não tinha como criar aquela criança, né? E tive que entregar para ele, para a mãe dele, para cuidar, porque não tinha como eu cuidar, porque a minha mãe já criava 5 netos. Sem condição, ela não tinha como criar a minha filha. Foi uma dor muito terrível que eu senti, porque o meu sonho era ter uma filha mulher. E minha primeira filha mulher eu tive que entregar para ele, porque eu não tinha nem um pouco de condição de cuidar dela, nem um pouco. E foi um grande sofrimento. Pois é, meus irmãos. E entreguei minha filha para a família, foi criada bem, cuidaram com muito amor. Foi a primeira neta da parte de pai, foi cuidada com amor, né? Hoje eu tenho contato com ela, minha filha já é bem casada, minha filha tem 3 filhos lindo e maravilhoso, e eu só tenho que glorificar a Deus pela vida da minha família, né? Pois bem, e eu fiquei só e ele desapareceu. E eu sem entendimento, meus irmãos, porque se eu tivesse o entendimento da palavra de Deus, eu não tinha feito o que eu fiz. O que foi que eu fiz? No lugar de eu servir a Deus, glorificar o nome do Senhor, cuidar de mim, eu fui procurar outra pessoa. E é aqui que entra a palavra de Deus, né? Se você já for casado e você ir procurar outra pessoa, você está em quê? Em adultério. A palavra de Deus me afirma que eu estava em adultério. E quem está em adultério está debaixo de maldição. Você não é feliz quando você está em adultério. A palavra de Deus vem dizer aqui em Romanos 7 e verso 2 em diante. Vou ler rapidão para não ficar muito grande esse vídeo. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre da lei do conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Então eu estava sendo adúltera, debaixo de maldição, com meu marido vivo, e peguei, me divorciei e casei com outra pessoa. Eu estava debaixo de maldição. E meus irmãos, e foi um casamento conturbado, né? Eu não sei muito dizer a palavra. Foi debaixo de sofrimento. Vivi 26 anos nesse segundo casamento, debaixo de sofrimento, né? Sofri muito, meus irmãos. O homem bêbado, me humilhando, e eu, serva de Deus, indo para a igreja, sem querer que eu fosse para a igreja. Mas
nesse relacionamento, nesse casamento, eu tive 3 filhos. Um tá na glória e os outros dois tá comigo. Para honra e glória do Senhor, eu glorifico a Deus pela vida dos meus filhos, que é bênção na minha vida. Foi Deus que me deu e eu glorifico a Deus por eles. Aleluia, Jesus. E quando eu conheci essa verdade, que eu terminei de ler, eu pedi ao Senhor para tirar ele de mim. Porque dentro desses 26 anos que eu vivi com este homem, debaixo de muito sofrimento, meus irmãos, que eu não vou contar nem a metade, eu lutei para me sair dele. Parece que eu era presa nele. Eu lutava, eu largava ele e voltava. Eu não tenho quantia do tanto de tempo que eu ia e voltava. Mas quando eu conheci a verdade, que eu estava debaixo do adultério, que estava debaixo da maldição, que eu nunca ia ser feliz com ele, eu orei, pedi ao Senhor, Pai, arranca este homem da minha vida, porque senão eu vou morrer. Tira ele da minha vida. E eu orei e pedi ao Senhor. E para honra e glória do Senhor, meus irmãos, quando eu fiz essa oração, apresentei a minha causa do Senhor, disse para o Senhor que eu não suportava mais aquela vida que eu estava vivendo de humilhação, de sofrimento e de dor com aquela pessoa, sem respeito, nem um pingo de respeito por mim. E eu orei, pedi ao Senhor, e para honra e glória do Senhor, o Senhor preparou advogado e eu me divorciei daquela pessoa, me saí dele e hoje eu estou livre, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me arrancou da mão do opressor. Debaixo de oração, porque eu estava presa, não tinha como eu sair, eu estava presa, queria muito sair, era meu sonho sair, eu chorava. Até a morte eu pedia, porque eu não aguentava mais aquele relacionamento. E depois que eu me apeguei com o Senhor, vi a palavra, eu digo, Pai, eu não quero viver mais debaixo de maldição. Eu não quero, Senhor. E o meu Deus me arrancou com mão forte. Hoje eu estou livre. Você pode dizer, e aí, minha irmã? Você vai casar de novo? Cadê seu marido? Não, meus irmãos. Hoje eu estou servindo o Senhor, estou bem. O Senhor tem cuidado de mim, não me falta nada. E eu estou aqui servindo a Deus de todo o coração, de todo o meu entendimento. Eu quero servir o Senhor. Glória a Deus. Mas eu não quero mais viver debaixo de maldição. Porque a palavra de Deus diz que tudo passa. Mas a palavra dele permanece para sempre. Esse foi o meu testemunho da minha vida sentimental, do meu casamento. E que isso vem abrir os olhos de muitas pessoas. Porque tem gente que está preso em casamento errado, e não tem força para sair. Mas se você apresentar a sua causa na mão do Senhor, o Senhor te arranca com mão forte. Eu não tinha desejo nem de pentear meu cabelo. Eu tinha uma tristeza tão grande, meus irmãos, de tanto sofrimento. Mas hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho prazer de me cuidar. Porque o Senhor me arrancou com mão forte. E eis-me aqui, para fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Fica com Deus.